A parte 2 ela é uma sequência da regra dos terços, mas agora a gente vai falar um pouquinho de outras áreas. Então, aprendendo um pouco sobre a proporção áurea, como a gente viu antes, fica mais fácil de entender a regra dos terços. O que eu tive como base para vocês é esse vídeo aqui da Lojinha dos Marios. E deles fala um pouquinho da regra dos terços na fotografia. A partir desse conhecimento, eu fiz esse PDF, que é justamente falando um pouquinho sobre a proporção áurea e a composição de uma fotografia. Então, quando você tira uma foto, ou corta, ou utiliza essa foto para outras coisas, por exemplo, web design e outras áreas, como jogos, design e assim por diante, você pode utilizar isso dentro de uma composição. Imaginem que a foto é um retângulo áureo, porque o nosso monitor já é essa proporção, então a gente tem um retângulo áureo. Se a gente colocar a espiral logarítmica em cima, vai ficar mais fácil de entender. E daí a gente pode colocar duas linhas horizontais, como a gente está vendo nessa imagem, dividindo o espaço da tela em três partes. Depois a gente coloca duas linhas verticais, dividindo o espaço total da tela em três partes. Fica como se fosse um jogo da velha no meio, assim. E daí, isso, na realidade, é o que a gente chama de regra dos terços. A regra dos terços foi a aplicação dos pontos de interesse, por exemplo, que fica o inicial do retângulo de ouro. Então, aqui é um ponto de interesse. Pegaram essa espiral, colocaram para cima, ficava um outro ponto de interesse. Espelhava essa imagem, daí ficava um ponto de interesse aqui e um aqui, gerando o que a gente chama de 4 pontos de interesse. Tá? A partir disso, a gente tem, como se fosse na tela, quadrantes. Né? Então, a gente chama isso de quadrantes, que são 3 linhas e 3 colunas. Gera o que a gente chama de 9 quadrantes, ou quadrados áureos, ou retângulos áureos. A partir desses retângulos, a gente começa a ver, por exemplo, linhas e colunas de ouro. Então, você pode encaixar os objetos no meio da foto ou no meio da cena justamente nesses quadrantes. Então, você pode, por exemplo, centralizar os objetos no meio, como essa foto aqui, está tudo centralizado no meio. Você pode também utilizar a proporção de 2:3, ou seja, você pode encaixar um objeto, por exemplo, aqui na foto tem a noiva encaixada exatamente no quadrante 2:3, exatamente na linha vertical que divide o quadrante 2:3. Então, fica uma foto bonita, né? Da mesma forma, a gente pode encaixar pessoas ou objetos nessas vértices. Por exemplo, aqui está esse rapaz encaixado no primeiro vertical, né? Então, ele está ali na primeira linha vertical, está encaixado. Nesse exemplo, ele está encaixado agora na segunda linha vertical, né? É mais fácil de entender, ao invés de sempre centralizar. Os fotógrafos, então, utilizam isso justamente como técnica da beleza. Então, aqui, por exemplo, o urso está encaixado no segundo vértice. Além disso, você também pode encaixar no vértice ou nos pontos de ouro. Da mesma forma que a gente viu antes, as verticais, a gente tem também o que a gente chama de pontos de ouro. Entre um quadrante e outro, tá? Como a gente viu 9 quadrantes, a gente tem também pontos de ouro. Você pode encaixar objetos nesses pontos, não só na vertical, mas exatamente no ponto que junta a linha vertical com a horizontal, né? Essa junção gera como se fosse 4 pontos, que a gente tem aqui, por exemplo, uma bolinha vermelha. Esses 4 pontos são os pontos de ouro, tá? Então, quando você tira uma foto, você pode encaixar um determinado objeto naquele ponto. Então, a própria câmera fotográfica, ela tem justamente aquele joguinho da velha para facilitar essa técnica. Então, por exemplo, essa foto aqui tem um rapaz escalando no ponto de ouro 2. Nessa aqui, o rapaz está no ponto de ouro 1. Nessa outra imagem, o barquinho está encaixado no ponto de ouro 3. Lembrete, cuidado para alinhar o horizonte na linha horizontal. Então, na hora que a gente tira uma foto, cuidado para não deixar do meio caindo, né? Então, a gente deixa tudo alinhado na linha horizontal. Isso é uma técnica também de fotografia. A gente não deixar ela torta ou diagonal. É claro que se for proposital, você pode deixar torta de propósito, né?
Mas normalmente a gente, quando quer equilibrar, a gente deixa a linha reta. Então aqui a gente tem um exemplo da linha do horizonte, né, nessa foto, está alinhada com a linha horizontal 1. E aqui tem um pescador que está justamente alinhado no ponto de ouro 3. E essa outra imagem, a linha do horizonte está alinhada justamente na linha horizontal 2. Então isso é uma técnica de fotografia.